CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, muito boa tarde, bem-vinda. Oi, Johnny, boa tarde. Boa tarde para os nossos ouvintes e para os nossos colegas aí do estúdio. Andréia, é a segunda vez que eu venho para o programa e você traz os desdobramentos de alguma pesquisa. Você traduz para a gente o que o pessoal da sua área aí está fazendo, o que tem de mais moderno, esses gestores mais modernos aí, o que eles estão fazendo, o que precisam fazer, os desafios e oportunidades. Hoje eu estou vendo que tem um documento aí que tem uma avaliação completa, né, 360 desse contexto dos gestores nas empresas brasileiras, né, dos líderes, não é isso? Você pode explicar melhor para a gente o que foi analisado, de onde essa pesquisa, Andréia? Sem dúvida. Essas pesquisas têm ocorrido cada vez mais, né, Johnny, porque o que a gente tem dito, né, o mundo do trabalho, a força de trabalho, ela tem ganhado muita complexidade. Então, as pesquisas nos ajudam a apontar para onde a gente deve investir a nossa energia. E essa é uma pesquisa que o título é Raio-X da Liderança Brasileira. Então, foi uma pesquisa bem robusta, feita por uma consultoria chamada Crescimento, em que ela entrevistou mais de 2.000 líderes, na realidade uma pesquisa 360 com 2.000 líderes, e ela ouviu mais de 24.000 respondentes, porque a 360, lembrando, a gente até falou sobre essa avaliação aqui no nosso quadro, é quando, além da pessoa se autoavaliar, então esses 2.000 líderes, mais de 2.000 líderes se avaliaram, também avaliam a liderança deles, quem está do lado, né, que a gente chama de pares, e para baixo quem é a equipe. Então, é uma análise realmente completa. E apontaram lá, essa pesquisa, ela trabalhou com 5 principais competências, vamos dizer hoje, centrais de um líder, né? Que é a colaboração, que é essa nossa capacidade do líder colaborar com o ambiente corporativo, seja com a equipe, seja com a própria liderança e com os pares. Um outro termo cada vez mais usado, né, que a gente já falou algumas vezes aqui no quadro também, que é segurança psicológica. Então, é um termo que foi usado criado, na realidade, por uma professora de Harvard, que é a Amy Edmondson, que ela diz que segurança psicológica, bem resumidamente, né, é uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que a equipe é segura para a tomada de riscos interpessoais. Em grandes linhas, é aquele ambiente de segurança, né, Johnny, onde eu tenho a segurança de dar minha opinião, trazer meu ponto de vista, errar, acertar. Então, essa foi uma outra competência avaliada na pesquisa. Depois, a autoliderança, que é essa automaestria do próprio líder, essa capacidade que ele tem de se autoliderar, né? Eu sempre digo que é muito difícil um líder fazer um bom desempenho de liderança se ele não tem nem capacidade de se autoliderar, o seu comportamento, a sua inteligência emocional. Outra competência, agilidade e, por último, desenvolvimento de pessoas. E nesse ranking de 5 competências, as 2 menos bem avaliadas foram igualmente, inclusive em termos de pontuação, a agilidade e desenvolvimento de pessoas, que são os 2 maiores, segundo a pesquisa, pontos de fragilidade da liderança brasileira atualmente. Agilidade nos processos e desenvolvimento de pessoas, ou seja, desenvolvimento da própria equipe. Andréia, aí nesse caso a gente está falando de uma avaliação que não foi feita somente pelo colaborador que está sendo gerido por aquela liderança, né? Ele também se autoavaliou. Então, isso contou nessa nota ruim aí, por exemplo, para agilidade e o desenvolvimento de pessoas, né? Sem dúvida. Ele mesmo tem essa autopercepção, quem está debaixo dele, os pares, então os colegas líderes também, e a própria liderança, porque foram pessoas que têm também líderes que têm líderes, né? O que é muito comum nas organizações. E foi uma pesquisa no Brasil inteiro, então é um retrato que traz, né, uma reflexão, um apontamento seguro para a gente entender quais são as possibilidades de avanço, né? Quando a gente fala de agilidade, eu acho que trazer para o nosso quadro, até por uma questão de tempo, para a gente dar um pouquinho mais de foco, os 2 últimos, né, que ficaram no final da fila aí, que é agilidade e desenvolvimento de pessoas, não que os outros itens não sejam importantes, mas se foi tão baixo, né, o que a gente pode trazer aí de
reflexão, principalmente para os líderes que estão ouvindo a gente, ou pessoas que querem, têm o desejo de se desenvolver para se tornarem líderes, né? Você tem aí. Que, e a, Perdão, Oi? perdão, pode complementar. Eu ia perguntar exatamente se você tem algum diagnóstico aí ou algumas possibilidades para a gente entender, né? Por que que foi tão ruim ou por que esses dois pontos ficaram tão ruins assim. Eu entendo que uma coisa está muito conectada à outra, Johnny, porque agilidade e desenvolvimento de pessoas, elas conversam muito, né? Um líder que tem muita dificuldade de desenvolver as suas pessoas, e um dos elementos, né, que a própria pesquisa traz é essa tendência à centralização. Então, o líder que tem dificuldade de desenvolver as suas pessoas, ele centraliza muito o poder da decisão. Então, na hora que ele não delega, ele tira a oportunidade do time de se desenvolver, né? E aí tem uma pesquisa dentro dessa própria pesquisa que é uma pesquisa da McKinsey, que diz que 35% das lideranças têm o foco em desenvolver pessoas, só 35% desenvolvem pessoas, ou seja, a própria liderança percebe que ela não tem foco, então ela deixa de ensinar, orientar, ouvir as necessidades individuais e as preocupações dos times. Então, se a própria liderança percebe que está faltando tempo para se dedicar, é um grande problema. E na hora que eu deixo de desenvolver as minhas pessoas, eu deixo de dar autonomia, de prepará-las, eu torno quase que consequentemente os meus processos menos ágeis, né? Porque se tudo depende de mim, se todos os processos, os grandes processos dependem de mim, eu fico com uma dificuldade de ter agilidade e aí os processos se tornam mais lentos, né? E aí a adaptação à mudança fica comprometida, né? As minhas tomadas de decisão, elas também ficam comprometidas. O próprio conceito de inovação, né? O Léo estava falando e tem falado com a gente aí e nas últimas semanas sobre a importância da inovação, também fica comprometida. Então, tem um segredo, né? Que para a liderança ser ágil é necessário saber priorizar, né, Johnny? E saber priorizar não tem jeito, eu tenho que aprender a delegar. E delegar tem a ver com desenvolvimento de pessoas. Então, por isso que eu entendo que talvez, muito provavelmente, na pesquisa, esses dois itens, agilidade e desenvolvimento de pessoas, foram os dois últimos no ranking, porque eles estão intrinsecamente interligados, né? Eu desenvolvo pessoas para também agilizar os processos da minha empresa. Então, fica aí como uma reflexão e uma recomendação, né, para os nossos líderes que estão nos ouvindo pensar, né, será que realmente eu tenho dedicado aí a minha tempo né, parte do meu tempo desenvolvendo as minhas pessoas e gerando agilidade nos processos da organização de trabalho? Então, acho que é uma pesquisa que traz essa com dados concretos, né, o que a gente já percebe olhando para o mercado, mas é bom porque a gente se sente mais seguro para fazer esses apontamentos para as lideranças. Andréia, boa tarde, Adalberto aqui, tudo jóia? Oi, querido, tudo bem? Andréia, nessa pegada, né, que você estava falando sobre desenvolvimento de pessoas, eu li um artigo recentemente que falou sobre esse papel justamente do novo líder, né? Sobre aquele líder que já não mais entra só para dentro de um escritório, dentro de uma sala, acha que só tem que mandar e que não tem que ouvir. E aí eu queria trazer esse questionamento também para você. Dentre essas novas habilidades, essas novas oportunidades das lideranças, a gente pode dizer que hoje também o líder, ele tem que ter essa capacidade de uma escuta ativa, de realmente saber ali o que o seu colaborador deseja e não apenas ser aquele líder que se isola, que no linguagem popular manda e você tem que obedecer e ponto final? Sem dúvida, Adalberto. E Adalberto, inclusive, usando as expressões corretas, né? Porque é escuta ativa mesmo, Adalberto, Tô aprendendo que com a gente você, André, tá usa. vendo? A utilização, né, o termo técnico é essa coisa da escuta ativa mesmo, que tem a ver com o que a pesquisa apresenta aqui no desenvolvimento de pessoas, que é ouvir as necessidades individuais e as preocupações dos times. Então, isso tem relação direta com o desenvolvimento de pessoas. Então, agora, para ouvir, né, para ter uma escuta ativa, tem que estar preparado para o que vai se ouvir também, porque muitas vezes o líder ele não tem essa escuta por falta de tempo, mas às vezes ele tem um certo receio, né? Na medida em que eu dou espaço ali para o meu time falar o que pensa, as contribuições,
pode ser que eu ouça alguma coisa que eu vou ter um pouco de dificuldade de digerir, porque pode ter alguma relação direta ou, de certa forma, indireta com a minha própria performance, né? Então, o próprio dar feedback, né, e receber feedback tem relação direta com esses dois temas, né? Desenvolvimento de pessoas e agilidade, porque é ouvindo as pessoas, dando espaço de fala, que a gente encontra oportunidade de melhoria até na nossa própria condição de líder. Então, sem dúvida alguma, é essa competência que não é trivial, que a gente até brinca que escutar não é ouvir, né? Então, tem pessoas que estão falando, a gente está até ouvindo, mas escutar ativamente pressupõe o prestar atenção, de fato, no que está sendo dito e ver dentro daquilo que pode ser aproveitado e devolvido para o próprio time, né? Então, sem dúvida, essa é uma competência importante que as equipes muitas vezes se lamentam, né? A própria ausência de feedback, quando a gente pergunta às equipes, é um item que sempre traz assim, né? O meu gestor não me dá feedback, há muito tempo que eu não tenho feedback. Então, até para a gente saber, né, se está indo bem, se não está indo tão bem, né, as possibilidades que eu tenho para o meu próprio desenvolvimento, e daí, né, a importância do desenvolvimento de pessoas, eu preciso conversar, eu preciso ter esse espaço na agenda, e nem sempre o líder está conseguindo encontrar essa oportunidade de estar com o seu time, né? Andréia, usar um tempo, por exemplo, em uma reunião, ouvir aquele colaborador, mas sabe aquele ouvir, entra no ouvido, sai no outro. Isso acaba piorando ainda mais a imagem de um líder quando ele tenta fingir que está preocupado e depois não apresenta soluções ou não apresenta respostas para aquilo que foi demandado pelos colaboradores ou continua reproduzindo tudo aquilo que ele já fazia de novo, desconsiderando o que foi dito naquela reunião ou seja ela particular com o colaborador ou seja para a equipe inteira. Ou seja, se ele vai ouvir, que ouça de verdade e tente resolver de verdade, ainda que não seja possível no primeiro momento, mas dar uma resposta para aquele colaborador é importante, até para a imagem dele, né? Muito importante, Johnny, e cada vez mais as pessoas estão percebendo o que é de verdade, o que é de mentira, vamos dizer assim, né? E Sim. aí eu lembro que uma época atrás era muito, ainda tem algumas organizações que têm essas iniciativas, mas teve um boom muito grande, assim, mais ou menos uns 10 anos atrás, que era o chamado café com a diretoria ou café com a liderança, né? Em que ali, do ponto de vista teórico, era um espaço para que ocorresse aí a tal escutativa. Mas tinham dois caminhos, ou as pessoas falavam e não tinha nenhuma consequência, ou às vezes elas eram repreendidas em cima daquilo que era dito. Então, acabou se tornando um café com medo, né? Não era um café com o diretor, um café com o presidente ou um café com a liderança. Era um café com medo. Então, as pessoas ou ficavam mudas ou falavam coisas que não eram muito, né, que não iriam comprometer e que, no fundo, não estavam trazendo nenhum tipo de benefício para aquela empresa. E muitas vezes ouvir, né, a base, né, as pessoas que estão no dia a dia, é muito importante para uma organização, né? Porque a pessoa, às vezes, está no dia a dia, está entendendo como que está acontecendo, né, a relação com o cliente de fato, com os próprios colegas, e às vezes a liderança, quanto mais em cima, mais às vezes fica distante. É sempre um desafio, inclusive, isso para a liderança também. Então, se fizer, que faça de forma genuína, né, que gere, por isso a importância também de estar aqui no ranking, a segurança psicológica, que as pessoas possam trazer os seus pontos, e claro que também olhando para o outro lado, né, para as pessoas que não são líderes, ter sempre um cuidado, né, de aproveitar esta oportunidade e não comprometer, né, ter uma contribuição naturalmente adequada, entender que não é um espaço de ofensa, até com a própria liderança, né, então eu acho que assim, a gente sempre tem muito cuidado de falar sobre bom senso, né, Johnny, mas vou usar aqui, né, um bom senso de como é esse diálogo, tanto da liderança com os liderados, mas também sempre dos liderados com a liderança. Então, onde tem respeito, né, eu sempre digo isso, onde tem espaço para fala e uma escuta realmente ativa, eu não vejo nenhum outro caminho senão o crescimento de todo mundo, né? Então, é muito importante, e aí, de novo, essa pesquisa traz, né, super contemporânea, que é uma pesquisa desse mês, uma reflexão sobre essas competências e para onde a gente tem que estar olhando realmente
quando a gente quer, né, um time mais performático e empresas entregando de uma forma melhor aí os seus serviços, né, e os seus produtos. Obrigado pela conversa com a gente aqui hoje, Andréia. Eu que agradeço, Dione, Adalberto, os ouvintes, e até semana que vem.